Eu poderia colocar, são duas questões. Sou o Manuel Jericota, do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Quanto aos vídeos, indicou que têm vídeos para apoiar o estudo dos alunos. A questão era qual é a duração desses vídeos e se esses vídeos têm apenas matéria teórica. E a segunda questão é se só têm esses vídeos de apresentação de conteúdos teóricos ou se também têm vídeos com demonstração de resolução de problemas. Se calhar respondo eu, que eu é que implementei a temática, que o meu colega auxiliou-me bastante na parte de pedagogia, mas a implementação foi mesmo aqui. Portanto, eu utilizei vários tipos de vídeos. Portanto, ou seja, eu tive sempre o cuidado de colocar vídeos, primeiro que explicassem os conceitos, mas vídeos, não sei se conhecem o Khan Academy, são vídeos que não vão para além de 5, 7 minutos, portanto isso é extremamente importante. Infelizmente tenho colegas que, quando passámos todos aqui para a pandemia, se puseram a gravar as aulas, vídeos de 20 minutos, isso é loucura total, não é? Portanto, nem pensar. Vídeos mais do que 10 minutos, 10, 15 minutos, não aconselho. Mais vale ser vários vídeos, em que depois eu fazia questão de colocar o título, portanto, quando, vamos imaginar, a aplicação de alguma matéria concreta da matemática, vídeos curtos, e depois era capaz de colocar em seguida um outro vídeo em que colocava mesmo exemplo de aplicação. Pronto. Ou se achasse que aquele exemplo não era suficiente, às vezes até poderia utilizar aquele vídeo para servir de debate depois na aula. O que é que acharam? Pronto, isso depende muito, há muita, tudo isto já vai muito em volta da flexibilidade e do docente e do perfil dos alunos. Mas sim, a outra questão eram os vídeos. Se os vídeos também tinham demonstrações de resolução de problemas, não? Resolução de problemas, sim. Pronto, às vezes para exemplificar, exemplos de aplicação, sim. Demonstrações, não. Isso tem muito a ver com este perfil de alunos. Estes alunos, quase todos trabalham, têm vida familiar, a aptidão deles para a matemática é quase nula, como podem perceber, já é nos cursos normais, quanto mais neste perfil de alunos, e portanto, quem estiver interessado em demonstrações, podem consultar e eu dou materiais. Aqui é um ensino muito focado para a prática, portanto, é essencial focar nos objetivos. O que é que os alunos têm que saber fazer? E eu posso muitas vezes explicar a ideia geral, mas não me foco muito nas demonstrações, porque depois, obviamente, ainda para mais, com 22 horas, para uma disciplina que tem uma carga de trabalho de 108, não é? Como podem imaginar, eu tive que selecionar muito bem o que é o essencial, o que é que eles precisavam, de forma a compreenderem com a profundidade que era exigida e conseguirem aplicar isso, portanto, depois nas provas de avaliação. Obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Eu aproveito para colocar uma questão. Em relação ao feedback dos alunos, ou seja, normalmente estes alunos que pertencem ao regime noturno nós também temos aqui cursos do regime noturno, têm sempre uma dificuldade acrescida em levarem trabalho para casa, digamos assim, ou seja, são muito reticentes. Existiu a vontade e a compreensão deles ou houve alguns entraves que tiveram que tentar contornar? Eu acho que o maior entrave é o entrave psicológico. E há aqui uma coisa que se calhar eu passei um bocadinho aqui superficialmente, que é não só a empatia que existe entre os alunos e o docente, e o docente tem que explicar muito bem porque é que vai aplicar esta técnica e como é que as coisas vão correr. Eu recordo no primeiro ano, dentro da minha turma, para já a maior parte dos alunos não sabia o que era isto. Aula invertida, porque tive que pensar, não é? Eu sendo da matemática, é impossível os conteúdos todos que eu tenho que lecionar caber nestas horas, quer dizer, está tudo louco, pensei, não, é impossível, ou os alunos não sabem nada, eu vou dar metade da matéria,
Portanto, tive que ainda pesquisar bastante o que é que... E daí a ajuda do meu colega foi fundamental para me tirar do desespero em que me encontrei. É a fase da reflexão. E tive que me preparar muito bem, não só em termos de materiais, mas eu própria tive que me preparar psicologicamente e pensar que eu acredito neste projeto pedagógico ao qual me ia começar a envolver, que para mim foi uma novidade. Portanto, com todos os riscos que existem. Um desses riscos é, obviamente, como a maior parte da turma não sabia o que isto era, há sempre aquela coisa de vamos lá ver o que é que isto vai dar. Não gostaram muito quando eu disse que, mas este perfil de alunos tem que ser. As avaliações eram quase semanais, portanto eu tive 11 semanas de aulas, eu tive 8 mini-testes. Portanto, foi uma avaliação repartida, ou seja, eu teria à volta, cada mini-teste valeria 2,5 valores, o que no total dá os 20 valores. E, portanto, e se aparecer que não, psicologicamente, para eles verem a nota a ser incrementada, portanto, mesmo, ou seja, no tradicional, se os alunos veem que não têm tempo para estudar, ou o teste é daqui a um mês, e para estes alunos que trabalham, e depois já vem o trabalho, vem a atividade, e depois é a família, ao fim de semana, é muito fácil, por isso é que a taxa de não avaliados era enorme. Enorme. A melhoria que eu vi mais significativa aqui nesta implementação foi mesmo, parece de um ano para o outro, houve aquela passagem da palavra e eles começaram a pensar que se calhar vale a pena. Dá trabalho, e eu avisei logo que claro dá trabalho, não só para eles, mas para mim também, portanto para o docente, mas vale a pena se vocês não desistirem. E esta questão de cada avaliação estar a valer 2,5, mesmo que eles não tivessem naquela semana por questões de trabalho ou questões pessoais, tido tanto tempo para se dedicarem à matemática naquela semana, eles iam sempre tentar, porque ok, posso não tirar 2,5, mas se eu tiver um valor, é um valor que eu vou incrementar à minha classificação. Portanto, eles viam, e aliás, aconteceu uma coisa, voltando à pergunta, tive no início uma aluna nas primeiras 3 semanas, quando começou a ver, porque isto é exigente, eles próprios disseram que foi das disciplinas mais exigentes, porque eu avaliava-os quase semanalmente. E, portanto, havia uma certa obrigação e também não era obrigatório. Portanto, eu pus isso perfeitamente em pratos limpos. Este incrementar, se houvesse uma semana que eles estivessem com muito trabalho, não havia cá recuperações de mini-testes, isso é impensável, perdiam era aquele, não eram avaliados naquele bloco de matéria. Pronto, estávamos todos conscientes disso. Aliás, houve alguns que ficaram, claro que eu exigi também, já agora, havia os mínimos da parte da matéria, porque eu tenho que pensar, havia aqueles blocos de matéria que eu precisava que eles soubessem mesmo, mas havia muitos deles pensaram, então significa que quando eu chegar ao 10, não preciso ir mais às aulas. E eu agarrei nisso e disse, é isso mesmo. É isso mesmo, porque assim, os alunos que não são bons, eles para chegarem ao 10, coitados, tiveram mesmo que ir quase a todos os mini-testes, porque aquilo era uma coisa, pronto, tiravam 1, depois tiravam 1,5, a questão é que aquilo, eles vão vendo a nota incrementar e psicologicamente para eles, eu penso que isso eles sentem e fizeram esse esforço, tive alguns alunos meus desabafavam a dizer que passavam o domingo inteiro a estudar para matemática, mas no final quase todos me agradeceram, porque alguns disseram, eu estava um bocadinho cético, mas realmente nas nossas circunstâncias, se não for assim, nós nunca mais fazemos matemática na vida. Porque há outras áreas, não é, de conhecimento. A matemática, eu vejo isto como um atleta de alta competição. Quem não for aos treinos, quem não for... pronto, é como um jogo de futebol, não é? Ninguém que não vá aos treinos depois é chamado para o jogo. E o que eu chamo o jogo são as avaliações. Portanto, se eles não treinam, não é treinar ver os outros fazer. É treinar eles próprios fazerem, eles participarem na sua aprendizagem, eles nunca vão conseguir evoluir. Inclusivamente tive alunos que não conseguiram, mas que disseram que nunca tinham aprendido tanto. Portanto, o que é a cereja em cima do bolo aqui? É a avaliação. Eu trabalho um tópico, eu trabalho aquele tema é fechado, não posso passar mais do que 1 ou 2 semanas, vem a avaliação. E isso, se pensarmos que a avaliação é feita como se fosse uma gamificação, ou seja, nós passamos para o nível 2, depois temos concluído os mínimos do nível 1, e a matemática funciona muito assim. Portanto, eu ao puxar por eles no início, para já eles começaram a ganhar ritmo, portanto já sabiam que a matemática iria funcionar assim.
e depois foram sentindo cada vez mais o conhecimento cada vez mais consolidado. Ou seja, eles ao apreenderem daquela forma a matéria, quando chegam ao próximo nível, que a matéria exige que eles saibam aquela base, podiam não saber ter aquela base na perfeição, mas aquilo ajudava depois a conseguirem, obviamente uns com mais esforço e outros com menos esforço. Posso acrescentar só mais uma coisa? Penso que o segredo aqui está na divisão dos conteúdos, no ritmo de aplicação e no grau de dificuldade que acrescenta ao longo das semanas. Portanto, se isso não for bem ajustado, ou o conjunto de alunos que nós temos à nossa frente, há grandes ajustes e logo aqui, é como um sistema qualquer, se houver gente de engenharia percebe, provocam-se aqui transitórios difíceis de controlar. Se ficar bem ajustado, há um amortecimento, de forma a que não há assim grandes perturbações, há dificuldade de facto, mas eles compreendem e vão sentindo que vão vencendo, e ao vencer a motivação vai aumentando. Portanto, esse equilíbrio, portanto, divisão, dificuldade e timing é fundamental para este resultado. Obrigado. Temos aqui uma questão do Herménio. Boa tarde, Herménio Correia, estamos a falar do ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, a partilhar convosco também opinião, portanto, sobre estes assuntos. Com Bolonha foi possível aqui no ISEC introduzirmos, para além da componente teórica, teórico-prática, também uma componente prática de laboratório, isto é, a utilização de software de matemática. E a experiência diz-me que em escolas de engenharia foi um ganho muito significativo a introdução da componente prática. Desde que existe o Moodle, vocês falaram no Moodle, aqui também utilizamos o Moodle. Ao ponto de o tal B-Learning utilizarmos, acontece, e eu tenho esses dados, que foco muito também na questão dos trabalhos de matemática computacional. Porque eu entendo mais importante, ou é importantíssimo as questões do sucesso escolar, mas é muito importante que realmente os alunos adquiram, para além dos conhecimentos das bases científicas, ferramentas, e termos que libertar os alunos da parte de cálculo, que muitas vezes é repetitivo, de onde a importância, no meu modo de ver, da introdução de software de matemática. Eu leciono ao nível dos testes de licenciaturas, primeiro ano, segundo ano, e também do mestrado. A nível de software, aquilo que nós vamos utilizando ao nível, por exemplo, dos testes, utilizamos o GeoGebra. Ao nível do segundo ano, do primeiro ano e do mestrado, privilegiamos, por exemplo, a utilização do MATLAB. Ao ponto de, nas cadeiras que eu leciono e sou responsável, a componente dos trabalhos e um ensino centrado no aluno, a componente dos trabalhos vale 60%. Pelo que, neste tempo que vivemos complicado da Covid, eu não tive problemas quaisquer, qualquer problema com a avaliação à distância. Porquê? Porque os 60% dos trabalhos era ali realmente que os alunos mostravam se adquiriram conhecimentos e competências e com isso ferramentas para utilizarem noutras unidades curriculares e na sua vida profissional. A questão que eu vos coloco então é a seguinte, da experiência que fizeram com esta técnica da aula invertida, a utilização de software, não utilizaram software de matemática. Vou responder eu. Não utilizei software matemática, utilizei muito as plataformas, sim. Assim, eu também dou análise numérica, cursos de licenciatura de Engenharia Informática aqui no Politécnico, em que temos uma cadeira específica, que é essa análise numérica, que inclusivamente no programa é indicado que os alunos têm que utilizar o MATLAB. Apesar do software MATLAB ser utilizado como ferramenta de aprendizagem para os conteúdos especificamente, há uma parte, o responsável, que não fui eu, não tenho sido eu nos últimos anos dessa disciplina, ele faz questão de colocar também uma percentagem na aplicação desse software, que é o MATLAB. O que acontece, mas isto é relativamente aos alunos de informática, não tenho experiência, eu também dou muitas aulas a CTESPs, aliás este ano até mais do que de licenciatura, mas os alunos de licenciatura de informática viram com muito maus olhos
serem avaliados por MATLAB, porque eles estão tão fartos de programação e nas cadeiras específicas do curso deles de informática, que, para ser sincera, o que eu tenho noção é que eles estão saturados de programação, porque hoje em dia é moda, portanto toda a gente trabalha com softwares e, portanto, e eles têm disciplinas que são avaliadas precisamente para programação e software, que literalmente a ideia com que eu fico, e já dou análise numérica, este foi o 6º ano, é que eles evitam, portanto, ou são obrigados ou evitam utilizar o MATLAB. Ou seja, quase tudo o que o MATLAB faz, neste momento é possível ser feito por uma calculadora gráfica, daquelas que é exigida para entrar no ensino superior quando eles fazem os testes do 12º ano. Desde a nível gráfico, aliás, eles até conseguem programar, portanto, e é uma disciplina que nós permitimos que se utilize calculadora, porque lá está, o objetivo não é que eles saibam fazer o cálculo. Nós hoje em dia temos ferramentas e sites online que permitem calcular integrais, temos o Wolfram, temos vários sites. Isso temos programas que podem ser programados e que fazem os cálculos. A nós o que nos interessa é fomentar a parte do raciocínio crítico, portanto, que eles pensem que não é pedir para a máquina calcular um valor, por exemplo, de um volume, porque se enganaram na parte do raciocínio e o volume deu um valor negativo e eles acham aquilo normal e põem o resultado negativo no teste. Portanto, o software eu acho que é muito bom em termos de velocidade de cálculo, não temos que estar, eu quando tirei o meu curso, havia aulas que eu estava ali 2 horas para ver uma demonstração, algo que se calhar hoje em dia se põe num programa e ele faz e apresenta o resultado. O importante é que eles entendam porque é que a máquina, quais foram os cálculos que foram feitos, o raciocínio que está por trás, quase como se fosse a lógica matemática, e não propriamente o cálculo em si. Ou seja, nós temos que lhes dar as técnicas, eles têm que conhecer as técnicas, os métodos de aproximação. Agora, fazer o cálculo propriamente, nós utilizamos o MATLAB, sim, para fazer o cálculo, para não terem, por exemplo, que fazer 50 iterações à mão, pronto, que era o que eu faria há 20 ou 30 anos atrás. Mas, desde que eles entendam como é que a primeira iteração é feita ou a segunda, eu acho que aí acho que é uma ajuda enorme que eles hoje em dia têm em termos de software e matemática. Aqueles cálculos repetitivos que nós fazemos manualmente, o software ajuda. Em termos de desenvolver, eu pessoalmente não estou muito convencida que o facto de MATLAB ou GeoGebra os ajude a desenvolver a parte do espírito, do pensamento crítico ou de desenvolver o raciocínio matemático. Mas que é sem dúvida nenhuma, é uma boa ajuda hoje em dia para evitar aqueles cálculos horríveis que uma pessoa está ali 1 hora para fazer uma conta. Atenção, a utilização de software, naquilo que eu utilizo, não é simplesmente para cálculo, entendam? Por exemplo, alunos de Engenharia Informática do 1º ano fazem trabalhos de aplicação de sistemas de equações diferenciais aplicados às questões práticas reais. Eles têm que saber interpretar o resultado, entende? No fundo, é também na matemática, que é fundamental para as questões lógicas da programação, também a matemática ir ao encontro deles, de modo que aquela justificação, nós estamos cansados de programar noutras cadeiras, esqueçam isso, porque neste caso aqui no ISEC eles aprendem a programar em MATLAB, é na matemática, e depois utilizam o MATLAB noutras unidades curriculares, mas já não lhes é ensinada essa parte da programação, entendido? Não é simplesmente só para cálculo, sim, muito mais que isso. Mas então estão a fazer um bom trabalho, pronto. Muito mais do que eu isso. Eu acho que isso é que deve ser feito, exatamente. Certo. É utilizar a matemática como... aqui a ideia também penso que era a mesma, é utilizar a matemática como sendo a primeira vez em que eles utilizam o MATLAB, mas falou aí numa questão importantíssima, que eles se calhar estão a aplicar o MATLAB em situações reais, concretas. Isso é fundamental. E aqui, infelizmente, nem sempre é assim. E, portanto, os miúdos hoje em dia têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Se eles não veem a aplicação, eles não têm que ver os resultados logo, mas ver alguma aplicação em algo concreto da vida deles, com o qual eles se identifiquem, eles desligam-se. Isso é cada vez mais noto isso. Portanto, os parabéns, acho que sim, acho que estão no bom caminho. É isso mesmo. Obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar os nossos colegas?
Maria Manuel Nascimento, eu sou da UTAD e gostava de questionar o que é que faria se a sua turma tivesse 200 alunos. Boa tarde. A turma aqui presencial, eu tinha 81. Se fosse 200, provavelmente espero que me arranjassem mais turmas, não é? Portanto, eu não tinha capacidade para mais do que 30, 40 alunos em sala. Se eu tivesse, e mesmo assim estava sozinha, portanto, daí eu ter recorrido à ajuda fundamental do meu colega na parte pedagógica, porque eu sozinha é que tive que corrigir tudo, portanto, se tivesse 200 alunos, espero que houvesse mais algum decente, algum colega meu a acompanhar-me nesta aventura. Outro aspecto é, se tivesse 200 alunos, provavelmente não iria conseguir implementar todas estas técnicas da forma como implementei. Portanto, o próprio número de alunos vai influenciar qual a técnica que se vai aplicar e a forma como se vai aplicar. Ou seja, eu não posso pensar que vou aplicar a mesma técnica a turmas pequenas, por exemplo, CTES, que o colega estava a falar. Eu não leciono matemática da mesma forma a uma turma de CTES de 25 como vou lecionar uma de 80, como é óbvio. Eu vou ter que adaptar, vou ter que pensar como é que isso tudo perde-se imenso tempo na parte da preparação, sem dúvida. Eu gostava também de questionar ainda em relação a isso, sem ser só a quantidade, qual foi a resposta dos alunos em termos das discussões que disse que fazia discussões no Moodle, não era? O fórum. O fórum, como é que foi a resposta deles? Muito pouco participativo. Pronto, tenho a dizer. Ou seja, normalmente o que eu noto é que o fórum que nós temos no Moodle, que eu até digo, para dar a oportunidade, às vezes há uma dúvida que é comum a vários, em vez de estarem a enviar um mail pessoalmente, portanto era muito mais fácil partilharem com todos e depois dar a oportunidade dos colegas responderem. Ao início eles utilizam timidamente, alguns ainda tentam enviar um mail e eu depois na aula seguinte, ou seja, na semana seguinte, só tinha aula uma vez por semana, aula presencial, as tais 2 horas eu só tive uma vez por semana. Eu voltava a insistir, por favor não me mandem mails, porque às vezes eu estou a receber 3 mails da mesma questão, portanto utilizem, isto é também uma questão de falta de hábito, utilizem o fórum, porque às vezes há um colega que já tentou resolver aquele exercício e assim, a maturidade dos alunos aqui é fundamental. Eu jamais iria pensar que um fórum, eu, aliás tenho essa experiência, não funciona tão bem da mesma forma como nestes alunos que já têm vida profissional, porque depois, digamos, antes do meio do período letivo, eles até já começavam a utilizar o fórum porque respondiam entre eles, eu esperava até quase ao final da semana para dizer ok, muito bem, fizeram bem, ou então dar feedback, isso está certo, mas também poderiam fazer de outra forma. Portanto, dar aquele remate final, nunca deixava, isso é importantíssimo, nunca deixava nada por responder, até à semana seguinte, ou seja, à aula seguinte. E é verdade que no início eles tentavam não utilizar, porque fogem sempre para aquilo que conhecem, eu acho que isso já faz parte da raça humana, somos um bicho que é difícil de largar hábitos, mas depois eu tentando mostrar-lhes o meu ponto de vista, que eu não tenho capacidade, eu dou outras disciplinas, eu tenho outras turmas, é muito mais eficaz e, portanto, às tantas eles utilizavam fora até partilhando as resoluções, portanto, fotografavam, não é, a resolução, colocavam, perguntavam, isto não me está a dar, porque eu muitas vezes colocava os exercícios só com solução, não com resolução, eles tinham os vídeos e tinham os exemplos que eu tinha feito em aula, e tentavam resolver em casa e depois algum deles dizia, eu já tentei 3 vezes, não consegui, então postava, não é? Eu colocava no fórum a fotografia e eu dava sempre tempo ali, algumas horas, às vezes alguns dias, para eles ver se algum colega reagia e eu tentava sempre ser a última pessoa a dar o feedback, até para ver o que é que os colegas poderiam, e depois é engraçado, depois eles arranjavam ali uns grupinhos, pronto, de discussão, mas é assim, sem dúvida, como eu disse, aplicar esta técnica a miúdos que acabam de ser do 12º, provavelmente isto não iria funcionar tão bem porque não tem essa maturidade, não é? Não sei se respondi à questão. Obrigada. Não. Posso acrescentar mais uma coisa, a colega Maria Nascimento.
esta técnica também pode ser aplicada a grandes números. O problema é que o resto da técnica não parte fora da aula, mas a que está dentro da aula tem que utilizar outras técnicas que não aquela que apresentamos aqui, em que provavelmente aquelas comunicações mais rápidas de telemóvel, dizer qual é que é a opinião e o sentido, se é mais para a direita ou para a esquerda, ou se considera e criar aqui como que uma votação, aliás já utilizo, penso que a colega já utilizou isso numa apresentação, se não estou enganado. Portanto, essa utilização vai dinamizar e conjugar com o flip learning, sim, e aí conseguirá obter resultados interessantes e deve ser um estudo bastante interessante para grandes números. O grande problema que eu estou a ver aqui é depois, fora da aula, se ter uma boa divisão de tempo e uma boa divisão de trabalho, que isso depende muito do C pelo C e depende muito dos alunos que tiver. Mas, sim, com outras técnicas agregadas, penso que consegue ter uma resposta interessante. Esperando que não seja a única docente a dar. Não, é que eu parece-me que isto é só um palpite. Claro que, obviamente, eu acho que mesmo havendo muitos docentes envolvidos, isto é uma técnica que obriga um planeamento muito exigente, digamos assim, porque temos que estar sempre a fazer coisas e às vezes até modificar coisas em função das dúvidas que surgem, etc. Mas parece-me que, mesmo havendo boa coordenação numa equipa com muitos alunos, parece-me que a carga de trabalho para o docente, nos dias 2, para turmas grandes, é muito incomportável. Eu estou a trabalhar agora com uma turma de 49 alunos e, sinceramente, eu não me atrevo a fazer isso. Eu prefiro fazer umas fichas de trabalho em que eles sejam obrigados a estudar sozinhos e vão à procura e não sei o quê, e eu estar ali a acompanhar e ver qualquer coisa que não está a funcionar, falar eu não me atreverei a fazer nunca esses vídeos e essas coisas. Prefiro, por exemplo, se eles tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, fazer um vídeo de uma resolução ou uma proposta de resolução assim, mas não me atreveria nunca a fazer esses vídeos todos. Também estou sozinha, nas disciplinas em que estou agora também estou sozinha, por isso também é mais difícil. Mas a Maria Manuela focou em uma coisa muito importante, não se atreveria. Isso é extremamente importante. Eu acho que nós, docentes, temos que nos sentir à vontade, não é agora, vamos implementar uma técnica porque alguém nos disse ou porque funcionou com a pessoa A ou B. Pode funcionar muito bem com a pessoa A ou B e para mim não funcionar nada, e ainda se ter resultados piores do que aqueles que eu obtinha com a forma tradicional. Por isso é que isto não é nada linear, falando matematicamente. E já agora, neste estudo não está aqui o 2020-21. Eu já tenho os resultados, ou poderia ver, que foram muito semelhantes a 19-20, em que foi o ano, precisamente, fomos estudos para Covid. Mais uma vez eu tive... já não sei qual foi o colega que falou, mas pelo facto disto ser em B-Learning, adaptei muito mais facilmente do que os meus colegas que tiveram que passar de aulas presenciais, de repente, para tudo à distância. Mas, obviamente, ainda assim eu tive que adaptar. Eu, por exemplo, nestes anos deste estudo, estava a fazer 8 mini-testes, e tal como a colega está a dizer, eu era sozinha. À distância, o nosso trabalho quadriplicou, ou 5 vezes mais, em termos de preparação, foi a loucura, e, portanto, eu tive que reduzir para metade, enquanto que nestes anos deste caso de estudo, eu fazia, fiz 8 mini-testes, 2,5 valores, um associado a cada objetivo de aprendizagem da disciplina. Eu, neste ano de Covid, tive que associar 2 objetivos de aprendizagem, portanto, fiz 4 mini-testes, 5 valores cada um. Pronto. E também os vídeos que eu colocava, porque isto foi tudo muito complicado, tive que passar a gravar eu. Portanto, eu até aqui nestes anos eu utilizava vídeos que encontrava na net, portanto passava horas, se calhar às vezes no fim de semana, à procura do vídeo mais adequado e que isso é outro problema, é a forma como é explicado, nunca é a forma como nós explicamos. Portanto, e neste ano realmente passado de Covid, eu senti muita necessidade e os alunos começaram a pedir: professora, porquê é que não grava as aulas? Porque o meu tempo letivo era as 22 horas, parece que reduziram para 11. Portanto, aquilo, entre problemas técnicos, as 2 horas presenciais
não corresponde definitivamente a 2 horas online, nem pouco mais ou menos. Portanto, eu comecei a ver quase as coisas a fugir. Então, o que eu fiz foi que comecei, pela primeira vez na vida, a gravar as minhas aulas, ou seja, gravava-me em mim própria, com os slides, mas lá está, tudo isto passa muito à vontade com que o docente tem, ou a apetência por isso. Se ele acha que não se sente confortável, já nem digo, não, basta a pessoa não se sentir confortável, e isso é meio caminho andado para as coisas não correrem bem. Portanto, como eu disse, é preciso acreditar que isto realmente vai ser melhor, porque se nós já vamos para a batalha a pensar que vamos perder, então não vale a pena. Pronto. Obrigada. Mais alguma questão que queiram levantar? Paulo Ferreira, do ISEP. Antes de mais, os parabéns à Maria Nascimento por só ter 200 alunos. Normalmente, que esteja muito pior. Nas minhas unidades curriculares são 300, portanto, os parabéns. Ainda sobrevive. Eu chamaria a atenção para uma coisa que é fundamental, é a média de idade dos alunos, que é 35, que é a maturidade ajuda muito. E aquilo que eu noto, que também tenho alunos dessa idade, é que são alunos que são difíceis de convencer, mas se lhes provarmos as coisas, eles ficam convencidos. Enquanto que os outros alunos, que têm mais ou menos metade da idade, são impossíveis de convencer. Portanto, agora, outra das coisas fez isto tudo, e aqui há tempos, já não me lembro quem era, acho que era um senhor do lado da física ou do lado da eletrónica da Universidade Americana, que teve um trabalhão enorme a reformular aquilo tudo. Só que teve um trabalhão enorme porque lhe garantiram que durante 10 anos era ele a dar aquela unidade curricular. Compreendo perfeitamente. Lá está, as condições iniciais, as condições de trabalho. Como me costuma dizer a minha mãe, assim também eu. Portanto, nós nem sequer meios informáticos nos garantem, portanto, o que é que vamos fazer? Temos de improvisar e improvisar, e portanto, infelizmente, portanto, os principais, há aqui duas coisas, que é a maturidade dos alunos, que muitas vezes nem sequer é fomentada pelas instituições, e outra, o apoio institucional, e quando falo de apoio institucional nem sequer falo muitas vezes em apoio monetário, porque não é preciso muitas vezes grandes meios monetários para fazer certas coisas, digamos, tempo. Aquele apoio moral, um bocadinho de tempo, e nem sequer que seja apoio moral, para não acontecer coisas como vocês podem fazer isso no Moodle, mas o Moodle, a última vez que foi atualizado foi em 2014. E portanto, muito obrigado pela apresentação. Posso acrescentar uma coisa interessante que o colega Paulo referiu, é que teríamos melhor qualidade de vida como docentes, na nossa atividade docente, se o docente ao lado da nossa disciplina, ou seja, as disciplinas contíguas, também aplicassem metodologias ativas. Pode não ser a mesma técnica, outras técnicas, pelo sentido de trabalhar os soft skills. Isto é, se eu criar a maturidade, se eu criar a responsabilização, e o meu colega também, numa continuidade horária, letiva, não é? Eu acredito que o próprio aluno vai desenvolvendo essa capacidade. Aliás, um dos objetivos
das técnicas ativas a desenvolver essas capacidades, essas competências transversais. Não só a nível de, conforme referiu, da maturidade, da responsabilização, como também da autonomia, como também como da gestão do tempo. E aí, se houver uma continuidade de disciplinas em que isso é sentido, isso é executado, colocado, eles sabem, os alunos sabem, porque nós dizemos intencionalmente, eu estou a aplicar esta técnica porque quero isto, quero que atinjam estes hard skills, ou seja, estas competências técnicas, e quero que atinjam estas competências transversais. Eu penso que conseguiríamos ter, não no fim do primeiro ano, mas uns alunos do segundo ano já seriam completamente diferentes dos nossos atuais alunos do segundo ano, e então no terceiro diríamos que seria uma joia. Era fácil dar o terceiro ano. Mas pronto, é pena que ainda não seja assim utilizado de uma forma expandida a todos as UCs, que seria extremamente importante, e esse sentimento, se calhar, não o caso do colega lá da América, que preparou para 10 anos, afinal não era necessário, mas para pelo menos este sentimento de que conseguimos convencer, sim, se formos em grupo. Se formos só um docente, não os convencemos, não. Obrigado. Pelo menos é a minha percepção. Eu queria só complementar que essa média de alunos de 35 anos, por isso é que eu não gosto muito de área de estatística, de matemática, fujo um bocado dela como ao diabo da cruz, mas a média não reflete de todo o que se passa na realidade. Posso partilhar convosco que... Isso é muito fácil de resolver. Ponho o mínimo e o máximo, ou ponho o desvio padrão. Exato. Eu sou da estatística, por isso essa parte aí não me assusta. Portanto, só para vos explicar que, sei lá, no último ano, a caracterização desses meus 80 alunos, ou digamos que 30 nunca me apareceram, são considerados alunos fantasma, mas dos 50 alunos que compareceram às aulas, 30% deles eram aqueles acabadinhos de sair do 12º ano, ou seja, são miúdos com 18, pronto, que é a minoria. A maioria depois também não é 35, estamos a falar de alunos com 40, ou seja, 70% depois da minha turma, ia desde os 40 até aos 60 anos. Aliás, houve aqui há uns anos que entrou aqui no curso para provar ao filho que ia terminar o curso antes dele, mas não conseguiu. Que era um senhor já de 60 anos e tinha graves dificuldades em matemática. Mas os 35, eu raramente tenho um aluno de 35. Eles ou são, é muito heterogéneo a caracterização das minhas turmas. Normalmente o que acontece é que quando eu faço o trabalho de grupo colaborativo na aula, eles tendem a juntar-se por identificação. Ou seja, os miúdos mais novos tentam juntar-se e ficam só ali os miúdos mais novos, e depois os alunos mais velhos que já trabalham, juntam-se todos, portanto, e se aparecer que não, acabam-se por se apoiar uns aos outros. Portanto, isto no seguimento, como o colega estava a dizer, não só nós entre docentes, é muito importante o apoio que possamos dar uns aos outros, porque eu às vezes sinto que pareço a voz no deserto, não é? Portanto, aqui na matemática sou quase a única que acredita que isto é possível ser feito de outra maneira, mas relativamente aos nossos alunos, eu penso que acontece exatamente o mesmo. Eu vejo isso nesta turma noturna. Os alunos que são mais novos, tendencialmente, porque eu não formo os grupos, portanto dou-lhes liberdade para eles formarem como querem, e noto muito essa diferença. O que acontece aqui é que a postura dos mais velhos depois acaba por influenciar a postura dos mais novos, que até têm uma facilidade, porque acabaram de estudar, enquanto que os outros mais velhos, se calhar, já não estudam há 10 anos ou há 20, portanto, demoram mais tempo, mas realmente têm uma postura em termos de maturidade completamente diferente, que acaba por influenciar depois os miúdos mais novos. Portanto, é engraçado porque isto tudo nada é estático, não é? Todos nos influenciamos uns aos outros. Mas não podia concordar mais com os comentários do colega Paulo, que eu sinto exatamente o mesmo, não é? E aliás, às vezes, por acaso, esta disciplina, esta unidade curricular, eu já a dou há 5 anos, mas se me tivessem tirado ao final de 1 ou 2 anos, todo este trabalho teria ficado incompleto, não é? E não estaria aqui hoje a apresentar este trabalho, e eu acho que isso da parte institucional é muito importante. Às vezes os nossos superiores não veem a importância de, para além de não nos retirarem horas letivas, portanto não se pode pensar
dar um curso ou ensinar da forma tradicional exige o mesmo tipo de preparação, o mesmo tempo, nós precisamos de mais tempo, portanto, ou é quase por amor à camisola, ou então não se faz nada diferente. Infelizmente, para além disso, portanto, para além de não considerarem que precisávamos de mais tempo livre para nos prepararmos convenientemente para este tipo de estratégias pedagógicas, a agravar ainda isso, são capazes de, ao final de 1 ou 2 anos, nos retirarem uma experiência desta pedagógica, que é terrível. Porque nós, às vezes, quando achamos que já experimentamos ao final de 1 ou 2 anos, ok, se calhar por aqui, agora ao terceiro vou experimentar, agora é que é, afinal não vamos dar esta disciplina, vamos dar outra completamente diferente. Pronto, e isto é quase voltar a reinventar a roda, que é um bocado frustrante. Portanto, compreendo perfeitamente o colega Paulo. Eu posso dar também só mais uma chega, é o seguinte, eu estou nisto há 30 anos e praticamente há 25 anos também trabalho à noite, trabalhadores estudantes. E aquilo que eu tenho presente é, os jovens alunos que estão no regime pós-laboral acabam por tirar muito proveito de terem colegas que são trabalhadores estudantes. Muito, muito. Provavelmente não teriam o mesmo sucesso se estivessem no regime normal. Essa é um dado que me parece também importantíssimo. É verdade, sim, senhor. É fundamental. Nós notamos, se o colega também dá eu já tive pai e filho na mesma turma. E foi realmente uma experiência excelente. De modo que eu continuo a trabalhar também à noite e se me perguntarem, olha, Armando, preferes trabalhar, dar aulas a trabalhadores estudantes com alunos que não são apenas e só estudantes, isto é, com alunos que também não trabalham, eu prefiro trabalhar com esses alunos também devido à questão da maturidade que eles têm e olham para o colega ao lado e veem, mas ele está a trabalhar, ele começou a trabalhar às 6 da manhã, fez um turno, vem trabalhar e vem o esforço. Isso também são competências que eles adquirem. E depois, já estão há 24 horas sem dormir, é uma coisa impressionante. Mesmo. Portanto, tem que valer a pena o tempo que eles vêm às nossas aulas. E aquilo que me apercebo é que nessas turmas existe uma interajuda muito maior entre eles, nomeadamente na questão dos trabalhos, também dou liberdade para eles fazerem os grupos que quiserem entender, incluindo alguns entram nisto e os fins de semana esqueçam, não é? Durante 3, 4 anos, porque depois também são os colegas que não são trabalhadores estudantes que obrigam, entre aspas, a que os trabalhadores estudantes respondam também, tenham que arranjar tempo para fazerem os trabalhos, porque há trabalho de grupo. Já agora falaram em número de alunos, acontece que os cursos de engenharia informática atualmente são aqueles cursos que têm mais entrada. Aqui nós no ISEC, todos os anos entram, depois com os concursos especiais, todos os anos entram mais de 200 alunos. Mais de 200 alunos. Se me perguntarem quantos alunos é que eu tenho na cadeira de análise matemática 2, olha, 455 alunos. Quantos docentes é que somos? 3. Teremos 3 turmas teóricas, 6 teórico-práticas e 11 práticas. O trabalho envolve essa unidade curricular. É um colosso de trabalho. Porquê? Porque eu optei há muitos anos atrás pelas tecnologias em que o aluno está lá no centro, não é? Ao ponto, por exemplo, a dinamização dos tais fóruns, que é fundamental para mim, porque há muitos alunos que chegam ao ensino superior e têm dificuldades na comunicação escrita, de modo que entendo também, se for numa cadeira de matemática, obrigá-los, entre aspas, a escreverem, a exporem as dúvidas, a responder a outros, nós estamos, no fundo, a colaborar para eles adquirirem essa competência. Esses fóruns que eu utilizo, eles são avaliados. Eu também avalio os alunos por isso. Não obrigo, mas quem participa, em regra geral, os alunos com melhores notas no final são aqueles que têm uma participação mais assídua nos fóruns. Porque eu também os avalio por essa via. Isto é, existem os fóruns, mas eles sabem que eu chamo aquilo uma atividade de participação à distância. Que o tempo que dedicarem àquilo também será avaliado no final. Era só isto, também só para dizer que no tocante aos trabalhadores estudantes, há colegas, isto é, há pessoas que dizem, pá, aquilo é um problema, é a experiência que eu tenho, não, e já são muitos anos disto, é diferente para melhor, essa é a minha...
Obrigada pela partilha. Aproveito para questionar uma última vez se alguém tem alguma questão. Se não, daríamos por terminada esta sessão. Alguma questão? Não? Prontos. Deixo só aqui os meus agradecimentos ao colega Júlio e ao colega Silviano por terem partilhado connosco este momento, com todas as dificuldades que advêm, como é óbvio, de todas estas técnicas baseadas no aluno, é óbvio, nós tentamos sempre adaptar. Eu próprio tenho algumas turmas em Project Based Learning e iniciativas diferentes de educação pedagógica, e eu digo muitas vezes que sai do corpo, ou seja, temos que dar muito para que estas metodologias funcionem. Eu acredito que sejam realmente uma mais-valia para os alunos, mas com muito espírito de sacrifício. Aproveito para partilhar convosco a sessão do próximo evento, que será no dia 3 de novembro, acontecerá com a apresentação da nossa colega Carolina Domingues, a professora assistente da UTAD, com o título Enhancing Engineering Students Project Management Skills in the Middle of COVID-19 Pandemic, Lessons Learned from an Online Project-Based Learning. Diga-lhe que fala em português. Ela vai falar em português, mas mandou-me o título em inglês, por isso eu não vou traduzir, mas será uma sessão em português, não se preocupe. Okay? Não, está bem. Estava a brincar. Maria, não se preocupe. Não está em português. São sessões informais, mesmo por causa disto. Ok? Mais uma vez, obrigado por este bocadinho e vemo-nos então no dia 3 de novembro. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada pela partilha. Foi muito interessante, muito mesmo. Obrigada. Boa tarde. Este.